respondi, Paulo, assim, eu tentei deixar bem claro, assim, de onde, né, eu falo minha perspectiva, que eu tenho assumido, né, nos meus E aí escritos. eu acho que é uma boa para a gente até falar até com o Vantier, inclusive, né? Que é essa coisa de tá bom, a gente já entendeu que não dá para confiar completamente, tem que ser posto em dúvida, porque uma coisa é a gente estar falando aqui sobre a ciência, mas a gente não está falando contra a ciência, né? Isso é importante colocar, porque ninguém aqui é anti-ciência, terraplanista, né? Então, assim, é importante colocar isso, né? Mas porque sabendo que a ciência, não a ciência, mas os cientistas, né? Trabalham e têm certos interesses naquilo que eles ganham verba para isso, né? Como é que chama isso? Esqueci o nome disso. Desses apoios, né? Isso já vem lá de trás, né? Sempre tem que ter alguém que apoia para a coisa caminhar, né? E só apoia se tiver algum interesse, se der algum lucro. Então, sabendo disso, é importante a gente ficar de olho, né? Mas qual seria assim uma saída, né? O que a gente poderia pensar assim para encaminhar mesmo, né? Tá. Então, eu preciso duvidar dos interesses governamentais, que, no geral, historicamente, a gente sabe que sempre assola o trabalhador, assola a mulher, assola o idoso, assola a criança, o mais fraco em geral. Isso porque Platão já dizia, né? A gente reconhece uma sociedade, se ela é boa ou é ruim, com a maneira como eles tratam os menos favorecidos, os indefesos, os mais fracos, né? E aí entram até os animais, né? Nessa jogada. Sabendo como a gente está tratando, como a sociedade tem tratado os nossos idosos, mulheres, crianças, os trabalhadores em geral, como é que a gente pode encaminhar isso para uma autonomia, né? Que ponto que a gente pode seguir para isso, o Vantier, por exemplo? Você tem uma dica, uma ideia para a gente encaminhar isso a partir desse modelo de expropriação da saúde e aí na busca dessa autonomia, né? Então, como indivíduo, eu, Paula, como é que eu posso então pensar, tá? Então, como é que eu faço para lidar com a minha saúde integral, né? Vivendo numa sociedade dessa. Qual que é a dica? Você tem alguma dica? Bom, você citou de passagem, né, o termo expropriação, né, da saúde, que é um outro sinônimo para o título dessa live, né, que é a usurpação da saúde, né? Mas a expropriação da saúde é o título de um outro livro, né, que de certo modo permeia o tempo todo essa nossa discussão aqui, né, que é um livro do Ivan Illich, né, cujo subtítulo é Nêmesis da Medicina, né, expropriação da saúde e a Nêmesis da medicina, né? Esse livro ele é bastante, ao meu ver, é, ele é muito elucidativo, né, do que acontece nessas nossas sociedades, né, ditas modernas, ou industrializadas, ou pós-industrializadas, né, no que diz respeito a as instituições dominantes e a questão da autonomia, né? É um livro muito bem documentado, muito bem fundamentado, né, com um volume muito grande de estudos, de pesquisas, endossando, né, as reflexões do Ivan Illich, né? E, resumidamente, né, a tese que o Ivan Illich defende lá, né, inclusive com relação a, inclusive essa tese, de certo modo, é um
é um desdobramento da tese dele com relação à educação também, num outro livro muito, muito bom que chama-se A Sociedade Sem Escola, né? Que é a tese de que essa forma de organização moderna, ela se caracteriza pela construção de grandes instituições, né, de grandes sistemas de fornecimento desses serviços de saúde e educação, mesmo que estejam sob a alçada, o controle, né, do Estado, né, mesmo que sejam estatais, né, mas são macrosistemas, né, onde se constitui a, a acho que o termo é exatamente a apropriação de determinadas capacidades da coletividade sob as mãos de grupos de especialistas. Então, nós temos, por exemplo, no caso específico da saúde, né, o Ivan Illich, em determinado momento do livro, ele faz uma alusão a um processo que aconteceu na China, por exemplo, após a Revolução Chinesa. Né? Ele diz que no início da Revolução de inspiração marxista, né, já dita comunista, né, que nós anarquistas discordamos que aquilo não é comunismo, né, mas, enfim, né, ficou popularizado essa ideia, né, no início da dita Revolução Comunista Chinesa, originalmente começou-se quando o sistema ainda não estava muito bem estruturado, começou-se a mobilizar o que chamava-se lá na China de médicos de pés no chão. O que eram esses médicos de pés no chão? Eram os médicos, aqueles médicos formados, né, segundo a medicina tradicional chinesa, né? Os médicos populares, né, os médicos formados pela tradição popular, né, do conhecimento popular. Como no Ocidente, também na Europa, há uma tradição também da medicina popular. Né? Inclusive, em algum momento, o Rogério citou aí, né, se eu me lembro bem, se eu não me engano, né, a questão do momento histórico. Foi você, né, Paulo, na abertura, né? A questão do momento histórico da caça às bruxas, né, pela Inquisição, né? Que a gente sabe que nada mais eram do que mulheres que dominavam essas técnicas de medicina popular, do conhecimento popular. Né? E a esse respeito, é interessante lembrar que mais da metade dos produtos farmacêuticos que estão disponíveis no mercado hoje tem como matéria-prima, né, fitoterápicos, né, plantas. Né? Então, isso mostra como a medicina popular, que em grande parte baseada na fitoterapia, né, como a medicina popular é eficaz. Né? Tanto que a dita farmoquímica moderna, né, se constituiu a partir da fitoterapia, né, na sua maior parte na maior parte dos seus produtos, né, disponíveis no mercado. Então, o Ivan Illich, ele cita que no início da chamada Revolução Chinesa, né, eles, como o sistema ainda não estava muito bem estruturado, eles recorreram, né, mobilizaram os chamados médicos de pés no chão para potencializar a capacidade da própria sociedade, dos próprios meios populares, de promoção da saúde, de promover a saúde coletiva, mas que com o avanço da estruturação do sistema lá, foi se começando a relegar e até mesmo a desprezar os chamados médicos de pés no chão, né, em favor desses grandes sistemas, né, de grandes hospitais, né, da medicina dita moderna, né, dita científica. Né? E aí, um outro adendo que é oportuno fazer agora, né, lembrar que isso nos mostra que não existe a ciência, existem as ciências.
Não existe uma ciência, existem várias ciências. Os médicos de pé no chão, como chamava na China, uma medicina popular, na tradição das várias sociedades humanas, no Oriente, no Ocidente, né? Era uma forma de construção de conhecimento científico, sim. Tanto que tinha sua eficácia, tanto que o sistema chinês utilizou-se disso, né? No início da construção do seu Estado totalitário, né? Diga-se de passagem, né? Ditatorial, né? Tanto que as sociedades originárias das Américas, ditas indígenas, elas sobreviveram durante milhares e milhares de anos, né, dentro de um ambiente altamente hostil, como as florestas, né, sem ter acesso a nenhum medicamento moderno, obviamente. Né? Como? Né? Com os seus conhecimentos de suas medicinas tradicionais, de suas medicinas. Isso não é uma ciência. Ciência, na sua origem, é uma palavra que significa conhecimento. Né? Tanto que existe a expressão tomar ciência de, tomar conhecimento de. Né? Então, era um conhecimento válido. Né? O conhecimento das medicinas tradicionais era um conhecimento válido, né? E eficaz, tanto que permitiu a sobrevivência de milhões, eram milhões os indivíduos que faziam parte das sociedades originárias nas Américas quando os europeus aqui chegaram. Né? Então, esses conhecimentos permitiram que milhões de indivíduos sobrevivessem durante milhares de anos dentro de um ambiente altamente hostil. Né? Então, isso demonstra como é altamente eficaz, como é uma ciência altamente eficaz. Lévi-Strauss, né, o famoso antropólogo, né, francês, né, demonstra isso lá na obra dele, O Pensamento Selvagem, como existe um método na construção desses conhecimentos. Não é algo aleatório, é um método. E há um método, há métodos, não um método. Métodos, há métodos ali. Nesse sentido, você está propondo exatamente essa retomada, né? Quer dizer, a gente está de um tempo para cá, talvez da Revolução Industrial para cá, o homem branco europeu criou doenças para criar o que está chamando de saúde, né? Está fazendo essa brincadeirinha, está brincando com a gente, né? Ele cria uma série de industrializados que trazem doença para a gente depois tomar os remedinhos que eles inventam. Foi assim, por exemplo, com a chegada do homem branco, a mortalidade de indígenas, né? Que aconteceu foi muito alta quando o homem branco simplesmente se aproximou do indígena, né? Do homem da terra que vivia dessa medicina, né? Eram doenças novas que estavam chegando, não era uma doença própria da natureza, né? E aí, para a gente encaminhar, eu agradeço muito a sua dica. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas eu queria passar para o Rogério para ver se ele também tem alguma dica, se ele quer encaminhar alguma coisa. Você quer falar mais alguma coisa para que a gente encerrando? Sim, eu gostaria só de fechar enfatizando essa ideia, que é a ideia básica, principal do Ivan Illich, né, no Expropriação da Saúde, que é a seguinte, ele diz: esses grandes sistemas modernos de saúde e de educação, o efeito que eles têm sobre as sociedades é de retirar das sociedades o seu poder coletivo de auto-administrar as suas próprias necessidades, as suas necessidades próprias, e colocar esse poder nas mãos de grupos muito limitados de especialistas. Né? Isso no campo da educação, no campo da saúde, em todos os campos das necessidades básicas da vida humana. E só para concluir, de fato, eu lembro que quando eu estudei em Paris, né, eu fiz um pós-doutorado em Paris, inclusive vinculado no sistema da Sorbonne, né, vinculado ao campus da Sorbonne, que é, por acaso, por coincidência ou não, o campus onde funciona os cursos das ciências da saúde, né? A Paris 5, ou Paris Descartes, né? E eu vi lá como é forte a ingerência da indústria farmacêutica sobre a produção das pesquisas científicas em torno do desenvolvimento de conhecimento sobre a saúde. Eu vi congressos, né, médicos, né, na Paris 5, mais especificamente na Escola de Medicina, onde estudou, por exemplo, o Sigmund Freud, né? Ou seja, eu estive no centro da produção acadêmica na área da saúde do mundo. Né?
e eu vi lá congressos médicos, onde você tem lá no hall de entrada cheio de estandes da indústria farmacêutica. Ou seja, por que isso? Porque são eles que financiam os congressos, são eles que financiam as pesquisas, e eles financiam de graça? É gratuito isso? Obviamente que não. Obviamente que é com o interesse de obter retornos, né, para aumentar os seus lucros. Então, a produção de científica, como nós conhecemos hoje, né, a produção de conhecimentos em saúde, que é o tema aqui mais especificamente, né, ela está toda pautada, toda fundamentada no objetivo de favorecer os interesses de determinados grupos muito específicos da sociedade. E, por fim, né, do outro lado, digamos assim, né, da perspectiva, né, eu fui quando eu estava em Paris, eu fui a um congresso anual da Federação Anarquista lá francesa e assisti uma palestra lá de um casal de curdos, né, que estavam durante... Isso foi no período que estava acontecendo a Revolução lá curda, né? E eles disseram, né, uma revolução de cunho popular e tal, né? E eles disseram que uma das primeiras coisas que eles fizeram lá com relação à questão da saúde foi praticamente abolir toda a ingerência da indústria farmacêutica, né? E construir redes, em contrapartida, construir redes de resgate dos conhecimentos da medicina popular, né? Dos recursos fitoterápicos locais próprios lá, né? Porque eles disseram que eles tinham clareza que não é possível nenhuma sociedade ter autonomia em saúde se continuar estando submetido a esse modelo aí. Então é isso. Bom, muito obrigada. Você contribui muito sempre, Evantir. Você tem uma experiência vasta aí sobre o assunto e eu queria continuar isso, mas a gente não pode se alongar muito, senão fica muito fadonho também, né, para quem está assistindo. Mas eu queria que fosse mesmo um bate-papo, acho que a gente está conseguindo, né? Rogério, é por aí que você acha que você quer acrescentar alguma coisa, como anarquista, como professor, como cidadão? Cidadão é um termo que a gente, né? Enfim, é problemático. Não, mas como sujeito, como indivíduo, para essa questão da saúde, né? Que a gente já sabe, mas falta, parece que, muita gente para acordar sobre isso, né? Tem um monte de filme, né? Tem Óleo de Lorenzo, tem aquele filme do carteiro lá, que eu esqueci o nome, tem livro, tem um monte de lugar falando isso, tudo que a gente está falando aqui, mas parece que não reverbera, né? O que você pode dizer aí para nós, para encerrar esse assunto, Rô? Certo, não, eu estava lembrando, Paulinha, a gente conversando um pouco sobre essa proposta aí de PEC que está, né, rolando aí, né, e uma reação bastante expressiva, né, de setores da população, né, contra uma inclinação obscurantista que vem se acentuando, né, maneirosamente, se colocando, se instalando, né, é uma expressão, né, de algo maior, né, e ficar... É importante reagir contra essas tiradas, né, obscurantistas, né, mas é importante também que tenhamos o discernimento, né, do que essa ferramenta pode fazer. Né? E eu estava lembrando, eu mandei até para você uma crônica de Lima Barreto, de 1915, onde ele comenta, né? A crônica se chama A Lei, de uma página só, né? E ele comenta... Será que tem como colocar? Tem como colocar aqui? Ou você vai ler? Se você ler, tudo bem. Tem. Eu faço a apresentação de novo. Compartilhar a Tá. tela. Para quem quiser acompanhar também, a leitura vale a pena. Chegou? Cadê? Eu compartilhei aí.
compartilhei no StreamYard. Aí eu acho que tem que passar para lá, né? Como foi feito com a capa? Chegou aí? Pronto, passou. Olha só, é curtinho, tá vendo? É uma página, dá para ler aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó, este caso da parteira merece sérias reflexões que tendem a interrogar sobre a serventia da lei. Olha que ele começa, né, apontando para um evento que aconteceu, né, e foi debatido no tempo, né, que foi a prisão de uma parteira e o suicídio dela, né, na sequência. Né? E ele diz, olha, né, aconteceu isso, mas, olha, pensemos sobre a serventia da lei. Ele coloca em problematização a ferramenta, a maneira de nossas instituições. Né? Aí ele prossegue. Uma senhora separada do marido, muito naturalmente quer conservar em sua companhia a filha. E muito naturalmente também não quer viver isolada e cede, por isso ou por aquilo, a uma inclinação amorosa. O caso se complica com a gravidez e para que a lei, baseada em uma moral que já se findou, não lhe tire a filha, procura uma conhecida, sua amiga, a fim de provocar um aborto de forma a não se comprometer. Ele já situa, né? A lei iria tirar a filha dela por conta de que ela era separada e não poderia ter outra relação afetiva, né? Isso na lei, né? No tempo. Aí ela procura fazer o aborto. Né? Vê-se bem que na intromissão da curiosa não houve nenhuma espécie de interesse subalterno. Não foi questão de dinheiro. O que houve foi simplesmente camaradagem, amizade, vontade de servir a uma amiga, de livrá-la de uma terrível situação por parte da parteira. A parteira quis livrar a amiga. Né? Aos olhos de todos é um ato digno, porque mais do que o amor, a amizade se impõe. Isso também daria outra conversa, né? Acontece que a sua intervenção foi desastrosa e lá vem a lei. Os regulamentos, a polícia, os inquéritos, os peritos, a faculdade berram. Você é uma criminosa! Você quis impedir que nascesse mais um homem para aborrecer-se com a vida. Berram e levam a pobre mulher para os autos, para a justiça, para a chicana, para os depoimentos, para essa via sacra da justiça que, desculpa, talvez o próprio Cristo não percorresse com resignação. A parteira, mulher humilde, temerosa das leis, que não conhecia, amedrontada com a prisão, onde nunca esperava parar, mata-se. Reflitamos agora. Não é estúpida a lei que, para proteger uma vida provável, sacrifica duas? Sim, duas, porque a outra procurou a morte para que a lei não lhe tirasse a filha. De que vale a lei? Ele pergunta. Excelente! Nossa, nesse trecho tem tudo o que a gente costuma conversar, mas parece que, né, essa imposição da moral, do achincalhamento das mulheres que estão fora do casamento, que engravidam, nossa, tá tudo aí. Tá tudo aí. Até o provável homem, como é que é? Isso, provável homem. Essa parte... E olha que ele não resvala para psicologização, individualização, como a gente hoje vive. Por exemplo, hoje a gente diz, é Netanyahu, é Bolsonaro, é não sei quem. E a gente vive nessa estupidez de personalizar, esquece e deixa incólume instituições que permitem pessoas psicopatas, né, de expandirem os seus caprichos. Né? As ferramentas
apenas fico dizendo, e Lima, ali, ele entendeu muito bem, né? O dilema vivido pelas mulheres envolvidas, né? Em geral. Né? Tem a ver com o enquadramento institucional e social, né? As ações dela, né, e das pessoas particularmente, elas acontecem dentro desses meandros. É isso que a gente deve, né, deslocar, colocar em questão. Né? A gente vive, né, um instante que só reforça a ideia de que tem um malvadinho lá e a gente agora tem que botar um salvador da pátria, então tem que tirar Netanyahu e botar alguém bonzinho, tem que tirar Bolsonaro e botar um bonzinho. Né? Quando não se coloca em questão as instituições que possibilitam psicopatas de se expandirem. Aliás, possibilitam não, são instituições que são feitas para psicopatas. Só chegam lá quem são psicopatas. Não tem. Gostem ou não, é isso que a gente tem visto. Né? Falta humanidade ali, né? Com os retrocessos. A história, nesse sentido, ela vai um pouquinho e volta, vai um pouquinho, não tem uma linha, né? Como alguns colocam aí, uma finalidade. Não, o negócio vai e volta, vai e volta. As mulheres que o digam. Isso. No texto da apresentação, eu comento. Eu começo falando da nossa situação de pandemia, da pandemência, né? Que nos atinge a todos, né? Pandemia, pandemônio e pandemência, né? E fico fazendo essa ida e vinda nas reflexões, né? E puxo até outros escritos de Lima. Lima tem uma crônica chamada São Capazes de Tudo, onde ele fala de um segmento dos endinheirados, né, que efetivamente são capazes de... Tem uma entrevista dele, onde ele comenta a possibilidade de endinheirados nos Estados Unidos envenenarem as fontes d'água da própria cidade para poder lucrar vendendo remédio. Né? São seres capazes disso mesmo. Então, é só lembrar da bomba de Hiroshima e Nagasaki, do agente antrax, da guerra bacteriológica, né? Do uso de fungos, vírus no domínio, do extermínio, como algo que está presente na história. Né? E o uso a partir também de um conhecimento desenvolvido em laboratórios. Né? Então, a gente tem que, enquanto sociedade, né, integrantes desse nosso tempo, né, entender, né, onde nós estamos, como chegamos aqui, né, para poder a gente começar a se livrar disso. Né? Eu acho que não tem outro caminho, não, sabe? A usurpação da saúde, né? A usurpação é bem isso, né? Tirar de mim, de você, né? A possibilidade, né, de se pensar, né, de ter uma atitude emancipada, né, na gestão da própria vida. Porque, como a gente veio falando aí, diz respeito a tudo, né? A todo o âmbito social, todas as relações, tudo isso faz parte daquilo que a gente chama saúde, né? Então, quando uma coisa desloca, a gente vai buscar um jeito, né, de trazer essa homeostase, né, esse equilíbrio. Às vezes a homeostase que o nosso corpo, o nosso todo faz é uma homeostase de fumar um cigarro, né, para poder aguentar tudo isso, uma homeostase de ir buscar uma cachaça, a gente tenta buscar esse equilíbrio, né? Então, não faz sentido mesmo a gente se negar a ver tudo isso, né? O Thiago tinha falado que queria fazer uma pergunta. Eu achava que seria interessante abrir para isso, porque a gente já está com 1h17, 18 minutos.